E aí, gente, beleza? Vamos fechar agora o estudo do período composto com o último caso das orações subordinadas, as orações subordinadas adverbiais. Como o próprio nome diz, elas exercem o papel de um advérbio dentro de uma oração. E eu vou ter 9 ideias sendo expressas por essas orações. É muito importante dizer que as orações adverbiais elas são fundamentais em dois aspectos. Primeiro, na produção textual, porque elas são o principal elo de conectivos para você argumentar, para expressar uma ideia. Então, sempre que você for estudar a produção textual e trabalhar a questão da conectividade, da ligação entre ideias, entre parágrafos, o uso das conjunções adverbiais, consequentemente a criação de orações adverbiais, será fundamental. Segundo ponto, dentre o que a gente estudou no período composto, as orações subordinadas adverbiais são o conteúdo mais cobrado. Seja relembrando do nome delas, seja lembrando da ideia que elas expressam. Então, lembrar do nome e da ideia é fundamental. E aí, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Se eu posso lembrar da ideia, eu não preciso ficar decorando tabelas. E isso é uma coisa muito boa, que o aluno gosta, evitar de decorar, mas sim interpretar o texto, interpretar a oração e verificar a ideia que é expressa. Beleza? Vamos aqui então para a classificação das adverbiais. Primeiro tipo são as finais, expressam uma ideia de finalidade ou de objetivo. Eu faço aquilo a fim de ou para alguma coisa. Estudo muito para que gabarite a prova do Cadu. Gabaritar a prova do Cadu é a finalidade ou objetivo de estudar muito, tá certo? Estou assistindo essa videoaula a fim de que eu vá muito bem no Enem. Ir bem no Enem é a finalidade ou objetivo de assistir essa aula. Tudo bem? Segundo caso, conjunções ou as orações adverbiais temporais, ou seja, indica uma ideia de tempo. A mais famosa é o quando, claro. Fico feliz. Desculpa, o Cadu pagará uma viagem para nós quando ele ganhar na Mega Sena. Isso significa que apenas neste momento o Cadu vai pagar a viagem para nós. A ideia está sendo expressa ali pela conjunção quando que inicia a oração adverbial quando ele ganhar na Mega Sena. A oração proporcional também tem uma relação de tempo, mas é um tempo que tem uma proporção, ou seja, um tempo gradual. Muito normalmente eu inicio essa oração com à medida que ou à proporção que. Vamos observar a frase. Fico mais feliz à medida que as férias chegam. Então, não quer dizer que eu fico mais feliz direto. Eu vou ficando mais feliz gradativamente, ou seja, proporcionalmente. Quarto caso, mais fácil de todos, na minha opinião, as conjunções comparativas, ideia de comparação. Claro que fique uma coisa bem explícita aí. Para comparar, eu tenho que ter no mínimo duas coisas. Ponto 1. Ponto 2. O segundo verbo, ele pode estar omitido normalmente, porque ele vai ser um verbo repetido, tá certo? Em muitos casos de orações comparativas. Vamos observar o exemplo. O Cadu é mais bonito que o Rodrigo Hilbert. Frase baseada em fatos reais. Mas vamos pegar essa daqui porque o segundo verbo, que é o mesmo na primeira oração, está subtendido. O Cadu é mais bonito que o Rodrigo Hilbert. Frases baseadas em fatos reais. O primeiro verbo é o verbo ser. Teoricamente, a frase ficaria: o Cadu é mais bonito do que o Rodrigo Hilbert? É. Porém, a gente já estudou esse procedimento em figuras de linguagem como zeugma, ou seja, eu faço a omissão de um termo que eu já disse anteriormente para não ficar repetitivo. Então, esse é que está entre parênteses fica subtendido. Mas eu tenho duas orações. Por isso, uma oração subordinada adverbial comparativa. Quinto caso, orações conformativas. Elas vão dar a ideia de conformidade. Como assim? Conformidade são duas coisas que caminham no mesmo sentido. Palavra básica que exprime isso, conforme. Vamos pegar o exemplo. Estou no meu lugar do mapeamento conforme o que foi orientado, ou seja, tem uma orientação e eu estou seguindo aquilo. Segundo o manual, não devo desligar o aparelho primeiro da tomada antes de apertar o botão off. Então, eu estou de acordo com o manual, segundo o manual, conforme, estou agindo em conformidade com alguma outra coisa.
Isso é uma oração subordinada adverbial conformativa. Condicional, ideia de condição. E aqui está a promessa do Cadu para os alunos desse ano. Trarei bala para os meus alunos se o Vasco não for rebaixado. A boa e velha campanha Vasco Esperança. Ajudem um pobre vascaíno a não ser zoado com o quadro rebaixamento do time. Então, a condição é o Vasco não ser rebaixado. Se isso acontecer, a segunda oração aqui, ou seja, a principal, vai acontecer, que é o Cadu trazer a bala. Então, isso aqui acontece apenas se essa daqui acontecer. Por isso é uma condição. Tenho certeza que vocês estão muito acostumados com as orações condicionais quando os pais de vocês jogam aquela velha e boa chantagenzinha para vocês fazerem as coisas. Você só sai de casa se arrumar o quarto. Você só vai para a festa no final de semana se fizer aquilo. E por aí vai. A oração condicional está muito ligado a essa ideia. Uma chantagem. Chantagemzinha positiva, que fique claro. Beleza? E aqui, vamos descer. A consecutiva. O nome é horrível, mas a ideia de consequência está sendo expressa. O time do Vasco é tão ruim que eu seria o craque do time. Mais uma frase baseada em fatos reais. Quem já viu o Cadu jogar bola sabe que o Cadu é artilheiro. Vamos lá. O time do Vasco é ruim. Isto é uma causa. Aqui eu estou destacando a consequência. É tão que o Cadu seria o craque. A novela era tão triste que o Cadu chorou lágrimas no último capítulo. Ou seja, o Cadu chorar lágrimas no último capítulo é consequência da novela ser tão triste. Normalmente, a expressão tão que ou tanto que, tá certo? Colocado depois de algum adjetivo, no meio, um adjetivo ali, expressa essa ideia de consequência. Mais uns minutinhos e a gente vai falar de 2 casos especiais das orações adverbiais. Segura aí. Vamos voltar aqui com os 2 casos especiais, que são as orações concessivas e as orações causais. Não são difíceis, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque as concessivas, os alunos costumam confundir com as orações coordenadas adversativas. Porque o princípio básico delas é o mesmo. Elas expressam ideias contrárias. Porém, a diferença aqui das adversativas é que essas ideias elas não se inviabilizam. Ou seja, eu posso ter essas 2 ideias ocorrendo ao mesmo tempo. Quando eu tinha a oração adversativa, vamos aqui, ó. Oração coordenada adversativa. Vamos pegar um exemplo aqui. Tenho necessidade de comer doce, mas não posso. Vamos pegar essa situação. Esse mas não posso é um inviabilizador, ou seja, ele vai tornar inviável a ideia de eu comer doce, por mais que eu queira, tá certo? Por mais que eu tenha aquele desejo ali no fundo do meu coração, eu quero chocolate, eu quero sorvete, mas eu não posso comer aquilo. Ou seja, esta oração adversativa, ela expressa um argumento mais forte e que torna impossível a ação anterior. Presta atenção aqui na concessiva e vamos pegar o bom e velho exemplo do futebol. Menino Ney. Menino Ney é craque. Neymar é craque. Isso é um fato, tá certo? Mesmo que você não goste de futebol, ele joga bem. Agora, mesmo que você goste de futebol, Neymar é problemático. Ou seja, ele é um cara que traz problemas, que se envolve ali em crises. Só que o Cadu agora é o técnico da seleção brasileira de futebol. E ele precisa ter o melhor jogador, apesar dele ser problemático. Então eu tenho 2 ideias contrárias. Mas ele ser craque e ser problemático não vai inviabilizar com que o Neymar jogue na seleção. Então eu posso usar a frase Neymar é craque, embora seja muito problemático. Então, esta ação de ser problemático não torna impossível a ação dele ser craque. A ação de eu não poder comer doce torna impossível essa necessidade que eu tenho de comer. Tá certo? Então, a diferença da concessiva para a adversativa é essa. Aqui eu tenho 2 ideias contrárias que não se inviabilizam. Beleza? Próximo caso, que vai gerar também confusão.
orações subordinadas adjetivas causais, que indicam ideia de causa. Aparentemente é simples. Causa-consequência, todo mundo manja. Porém, qual é o problema gramaticalmente? Maioria das conjunções causais, as principais pelo menos, por quê? Pois, e que podem fazer o papel de explicativa ou de causal. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou dar um macete para vocês. Pensa na ideia de anterioridade e posteridade. Vamos pensar nisso daqui. Ó. Os alunos tinham feito a lição porque o Cadu avistou. Os alunos fizeram a lição primeiro, tá certo? E depois o Cadu avistou. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma ação posterior à outra. Isso é possível de entender? Então, nesse caso aqui, eu tenho a explicação. Agora, o Cadu vistou a lição porque os alunos a tinham feito. Aqui, eles terem feito a lição acontece antes. Eu tenho uma ideia de anterioridade. Por isso, eu posso dizer que eu tenho uma causa. Eles terem feito a lição é a causa que vai levar o aluno, o Cadu, a dar o visto. Macete básico, troca por devido a. O Cadu vistou a lição devido ao fato dos alunos a terem feito. Tenta trocar aqui na primeira. Os alunos tinham feito a lição devido ao Cadu avistar, ou seja, devido ao Cadu avistar é a causa, não faz sentido. Então, sempre que eu quiser verificar a ideia de causa e explicação, eu penso no que vem antes e no que vem depois. O que vier antes da ação vai expressar a causa. Se o porquê, o pois, o que indicar uma coisa que vem depois, vai indicar uma explicação. Tudo bem? Acabamos assim os casos de orações adverbiais. Vamos aqui para a penúltima parte do vídeo, que são as orações reduzidas. Voltando aí, galera, orações reduzidas. Mesma lógica que a gente viu nas subordinadas substantivas e nas subordinadas adjetivas. Tira a conjunção e o verbo vai estar numa forma nominal, indefinitivo, particípio gerúndio. Então, quando eu voltar à cidade, me procure. Voltando à cidade, me procure. Eu tiro a conjunção quando e eu passo o voltar para a forma nominal. Por que me preocupei com o seu estado? Chamei o médico. Posso colocar preocupado com o seu estado, chamei o médico. Mesma lógica, tirei a conjunção e tirei a conjugação do verbo. É importante estudar orações adverbiais. É a forma reduzida de que é importante que vocês estudem orações adverbiais. Então, a lógica é a mesma da anterior. Qual o problema nas adverbiais reduzidas? Se eu não tiver um contexto, aqui uma palavrinha muito importante. Contexto, eu vou gerar uma coisinha que eu sei que vocês adoram na língua portuguesa, que é a ambiguidade, ou o bom e velho duplo sentido. Imagina esta frase fora de contexto. Assistindo ao Vasco, ficarei irritado. Frase baseada em fatos reais. Eu tenho duas possibilidades de classificação, porque se eu desenvolver essa oração, eu posso dizer, se eu assistir ao Vasco, ficarei irritado, uma condição. Quando eu assistir ao Vasco, ficarei irritado, uma questão de tempo. Eu nem coloquei, e aí, por que assistirei ao Vasco, ficarei irritado, uma ideia de causa. Eu poderia até colocar aí, assistir ao Vasco é causa do Cadu ficar irritado. Normalmente isso acontece. Então, fora do contexto, a oração subordinada adverbial reduzida, ela pode expressar uma ideia ambígua. Por isso que eu devo ter muito cuidado com ela na produção textual. Eu tenho que deixar muito claro o meu contexto a fim de utilizá-las. Tudo bem? Vamos ir aí para a última parte do vídeo. Galera, última parte do vídeo. Vocês estão falando, então tem que decorar 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, vou fazer uma tabelinha ali e vou me consagrar no vestibular. Mais ou menos. Sempre há aquela pegadinha, aquela caixinha de surpresas com as orações. Vou abrir aqui o meu Word para trabalhar com vocês duas conjunçõezinhas. Esqueci de destacar aqui, ó, o desde que.
Conjunção como e conjunção desde que. São um exemplo, eu poderia pegar o que, poderia pegar o porquê que eu já falei e outras conjunções. Mas que elas podem exercer mais de uma função, ou seja, podem, exercer uma função diferente dependendo do contexto. Vamos lá. Como acordei cedo, cheguei atrasada no serviço. Eu poderia explicar por que acordei tarde, cheguei atrasada no serviço. Então, acordar tarde é a causa que faz essa pessoa chegar atrasada no serviço. Então, essa oração, como acordei tarde, é uma oração causal, ou seja, indica uma ideia de causa, tudo bem? Então, o como pode ser uma conjunção causal. Mas, ela pode ser aqui, ó. Júlia estuda muito como eu, está subentendido aqui, estudo. Neste caso, estou comparando o estudo da Júlia com o meu. Então, eu tenho, no caso, aí uma conjunção e uma oração comparativa. Como foi determinado, não haverá plantão. Eu poderia trocar esse como por conforme foi determinado. Então, esse último como pode ser conformativa. Ou seja, a mesma palavrinha como, ela vai ter um significado diferente dependendo do contexto. E isso é importante. Mesma coisa, o desde que. Irei ao escritório hoje, irei ao escritório hoje, desde que haja algum negócio muito urgente. Esse desde que eu poderia trocar caso haja algum negócio muito urgente, se houver algum negócio muito urgente. Eu estou trabalhando aí a ideia de condição. Então, eu tenho uma oração condicional. A cidade ficou mais triste desde que ele partiu. A cidade ficou mais triste quando ele partiu. No caso, esse desde que indica uma ideia de tempo. Então, é uma oração temporal. Galera, espero que vocês tenham entendido aqui. Espero que todos estejam bem com as orações subordinadas adverbiais e que tenha ficado muito mais fácil para vocês. Um enorme beijo na alma. Até a próxima. Tchau.